Olá, bom dia pessoal, estou de volta aqui então para mostrar para vocês como que é a parametrização inicial aqui do robô, né? Então hoje é dia 4/8, né? Ele está aqui com algumas parametrizações do dia de ontem, né? E já está com uma série de linhas montadas aqui, tá bom? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é para mostrar para vocês aqui como que funciona o reset dessas operações. Eu estou com as operações desligadas aqui e muitas vezes as linhas que foram traçadas em dias anteriores, elas funcionam muito bem no próximo dia também, tá? Mas algumas outras vezes a gente tem que fazer pequenos ajustes nela aqui, né? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que não está batendo muito, né, os níveis de resistência e tudo mais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o reset e vou deixar gravando isso daqui, depois acelero o vídeo e vou mostrar para vocês como que vai ser o operacional desse robô o dia inteiro hoje, né? Então, a ideia aqui é o seguinte: esse nível aqui, né? Então, 102,4. E vou ver quanto que a medida até aqui. 170 pontos. Então, vou entrar nas setagens, tá? Vou colocar aqui 102,460 e aqui 170 pontos. E vou fazer um ajuste fino aqui das parametrizações aqui do robô, né? Realização parcial com 170 pontos, tá? Vou deixar isso daqui. Os outros parâmetros depois são só outras informações que não são tão relevantes, mas aqui drawdown vou deixar R$ 170, porque eu considero que ganhar R$ 170 com 2 contratos, depois quem for operar maior multiplica esse valor aqui, né? Faz uma proporção do tamanho do contrato com o valor que quer ganhar aqui, né? Mas eu acredito que 170 a R$ 200 por dia, com 2 contratos, já é um lucro bem razoável aí, tá? Trailing stop, vou deixar ligado o trailing stop com 190 pontos e vou clicar em OK. Quando eu cliquei em OK, aqui, tá? E aí eu vou apertar a linha de o reset aqui, aperto o reset, né? E aí aparece, então como eu já preenchi, eu só clicar em OK agora, ele já traçou aqui traçou as linhas e tudo mais aqui, né? Então basicamente é isso. É a forma aí de cada vez que você ele vai fazer de novo aqui e vai posicionar as linhas no local certo aqui agora, tá bom? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu vou deixar gravando isso, vou acelerar este vídeo e com o operacional dele rodando aí, depois eu vou postar esse vídeo aqui para vocês verem como que funciona aqui o robô no dia a dia mesmo, tá bom? É isso aí por enquanto. Ah, lembrando que eu preciso fazer uma coisa importante aqui, né? Então, tá desligado aqui o, a possibilidade aqui do robô operar, né? Então, eu liguei ele aqui, né? Ficou verdinho. E a partir de agora ele pode fazer as operações, tá? É isso aí. Se vocês observarem aqui agora, ele colocou uma ordem, né? Então, qual que é a ideia deste modelo operacional que eu estou gravando para mostrar aqui para vocês? A ideia é a seguinte: muitas vezes o robô ele faz, quando a gente entra no rompimento de um canal, muitas vezes ele volta para testar os níveis anteriores. Então, se vocês olharem aqui, a forma de entrar na operação, tá aqui, ó. Ele está com uma forma limite, tá? O que significa isso? Significa que se ele cruzar essa linha, como ele cruzou aqui nesse candle e fechou abaixo desta linha de referência aqui embaixo, o que ele fez? Ele lançou uma ordem 250 pontos acima
da minha ordem de entrada aqui, tá? Então, o que pode acontecer é o seguinte, o preço pode escorregar e ir embora e não voltar a pegar, porque ele vai ficar esperando 600 segundos pegar essa ordem, o mercado voltar e pegar essa ordem aí. Se não pegar, ele vai se basear na próxima linha de referência aqui, né? E vai lançar uma nova ordem com desvio de 250 pontos, né? Então, hoje, pelo visto aqui, teria sido muito bom ele pegar, né? Porque o mercado está escorregando bem para baixo aqui, né? Então, já teria saído, mas muitas vezes o mercado faz um certo zigue-zague, né? E aí, com este zigue-zague, ele pega a nossa ordem, a gente entra na operação muito mais bem posicionado e surfa numa onda melhor aqui, com mais segurança, tá bom? E se vier o stop, porque muitas vezes também pode vir o stop, né? O stop é menor, tá bom? É isso aí então, pessoal. Bom, voltando aqui, gente, como deu para vocês perceberem aqui, aqui já tem bastante tempo a gravação desse robô, né? Então ele está desde hoje na parte da manhã aqui. Eu vou abrir aqui as setagens e vou verificar que eu não me lembro quanto que eu coloquei aqui de drawdown. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ó, eu coloquei R$170 de drawdown. E se diminuir 15% desse valor acima de 170, aí ele vai parar de operar. O que significa aqui? Nós estamos agora aqui com um lucro de 207 mais o máximo que chegou até aqui, né? Então, vamos dizer que mais R$60, R$267, ou seja, é que agora a operação está indo a nosso favor aqui, mas agora, a partir de agora, já não tem mais como esse robô ficar com prejuízo hoje, porque ele não tem a menor condição, porque como ele já atingiu o drawdown, ele já... Vamos ver agora se ele pega o gain, né? Foi por pouco, não pegou ali, mas já está nessa operação, já a ordem de proteção de trailing stop aqui já está garantindo 240 pontos aqui, então se ele voltar, ele tira a gente nessa operação aqui, né? E aí
assim que ele sair dessa operação aqui, provavelmente eu vou encerrar a gravação. Deixa eu explicar o motivo aqui do meu retorno aqui para falar algumas coisas, né? Qual que é a ideia deste modelo operacional que eu salvei aqui, né? Que eu deixei aqui, ó. Parece que vai pegar aqui nossa ordem de stop, né? Vai sair dessa posição aqui, né? Mas qual é a ideia? Muitas pessoas elas acreditam que o tipo de operacional do FiMate ele acaba tendo stops muito caros, né? Então qual foi a ideia aqui que eu segui, né? Essa aqui, se vocês verificarem, são as mesmas linhas, aquelas duas linhas que eu tracei aqui no começo do dia, e o robô está seguindo essas linhas o dia inteiro. Mas o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o seguinte, que muitas vezes, quando uma das linhas é perdida, por exemplo, eu vou pegar isso aqui como um exemplo, né? Quando o robô supera uma dessas linhas, fecha acima delas, muitas vezes é onde o pessoal, por exemplo, se o preço está subindo aqui, quem está tentando empurrar o preço para baixo sabe que neste momento aqui, nesta situação aqui, se eles não começarem a empurrar de volta o preço para baixo, os compradores vão ganhar força e vão fazer esse mercado subir. Então, quem está defendendo a venda vai começar, cada nível desses que é rompido, né? Percebam que aqui ó, serviu como resistência, 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 até que aqui ele rompeu essa resistência. Ó, saiu aqui da operação, né? Está com lucro garantido aqui de R$255, né? Então, qual que é a minha ideia, né? A minha ideia é o seguinte, ao invés de colocar uma ordem start, ou seja, uma ordem que quando o preço fecha acima de um determinado nível desse dos canais, ele já executa a entrada, a minha ideia é o seguinte, é tentar pegar uma operação em que, por exemplo, vamos usar como exemplo, tá? Vamos dizer que deixa eu ver se eu encontro aqui, essa informação aqui. Vamos dizer que aqui seria a entrada de uma operação, tá? Nesta vela aqui. O que eu faço? No padrão da técnica FiMate, vencido um nível, né? Um nível sendo esse no final da zona neutra, ou então a parte superior, por exemplo, de um canal de referência, né? Uma entrada seria executada aqui, e a gente colocaria o ganho aí, segundo as suas 200%, 400% para cima, e o stop mais ou menos aqui dois níveis, um pouco para baixo de 2 níveis, aqui ficaria mais ou menos aqui o stop, né? Só que qual é a ideia? Por mais que, vamos dizer que a gente fez essa entrada aqui, né? Só que o que eu faço? Ao invés de fazer o start da operação sendo este daqui, eu coloco que neste momento aqui é lançada uma ordem limite. E normalmente, o que eu coloco? Eu coloco a largura de 1,5 a 2 níveis do canal como a distância da ordem limite. Então, por exemplo, a gente lançou a entrada aqui. Nesse exato momento, ele percebeu que rompeu o canal, ele pega e coloca, por exemplo, uma ordem aqui embaixo, né? E aí, com um tempo de validade, né? Não vai ficar para frente, para sempre esperando essa ordem ser executada, né? Mas com um tempinho. E aí ele viria aqui, por exemplo, e pegaria a nossa ordem, né? E aí, logo a seguir, aí todas as informações são plotadas exatamente igual, né? A partir do momento da entrada aqui. Mas como o nosso trailing stop, ele está para ser acionado aqui com perto de 200 pontos, aqui ele já acionaria o nosso trailing stop, né? E já teria um lucro na operação, tá? Então, ele já sairia metade da posição aqui, né? Porque a gente colocou uma realização parcial com uma largura, com uma distância da largura do canal, né? Então aqui, se vocês olharem, já daria mais, então ele já sairia e colocaria o stop no 0 a 0. E aqui, colocando o stop aqui, provavelmente aqui de novo ia ser já estopado, mas com lucro nessa operação. Então essa é a ideia deste modelo operacional, né? Resumidamente, ao invés de entrar a mercado, a gente lança uma ordem limite com uma vez ou duas vezes a largura do canal,
para que, e com um determinado tempo de espera, né? 10, 15, 20 minutos. Isso aí tem que validar essa informação aí com os backtests, né? Então a gente coloca essa informação, coloca desse jeito aqui, que foi como aconteceram todas as operações hoje no dia, né? E como vocês podem ver aqui, né? O robô está operando somente com 2 contratos, com um financeiro de R$ 255 em um dia, né? Já garantido, né? Então o que vai acontecer aqui agora, né? Eu vou encerrar por conta do tempo, já a gravação aqui sem a edição já está com 5 horas e 47 minutos de tempo de gravação, né? Então eu vou colocar bem acelerado aqui para ele passar bem rapidamente por esse período todo e, enfim, o período em que as operações foram acontecendo durante o dia, né? Para que vocês possam ver isso daí, né? Mas a ideia foi essa mesmo, é pegar um dia inteiro operando aí, né? Ver como que o robô se comporta, como ele faz as entradas, como faz o gerenciamento aí das posições e tudo mais, né? E como mostrar para vocês como são poderosas essas linhas de referência, né? Como muitas vezes essas linhas, a cada vez que uma linha dessa é rompida, por exemplo, neste caso aqui, esta linha foi rompida para baixo, né? Então, supostamente, é neste momento aqui, sempre que acontece um rompimento de uma linha dessas, é nesse momento que o pessoal, por exemplo, que não quer continuar, que o mercado continue caindo, a força compradora, vai ter que juntar energia aí para poder fazer o preço subir, né? Então, se vocês perceberem, né? É sempre num determinado, sempre onde tem um rompimento de uma linha, né? Um rompimento de uma resistência, de um canal desses, é que o preço acelera ou para baixo ou para cima, tá? Então essa foi a ideia desse vídeo aqui, mostrar um pouquinho do operacional desse robô e mostrar também que como ele pode ser rentável, tá bom? Grande abraço para todos, até mais!